Se alguém tem alguma colocação, não. Então, eu vou, em resumo, só para sumarizar ainda, na verdade, o sumário, se ninguém tem nenhuma colocação. Só lembrar, é um pouco repetitivo, mas a hepatite C é altamente prevalente em algumas regiões. O diagnóstico precoce evita as complicações da doença, da cirrose hepática, do carcinoma hepatocelular e o óbito. Há tratamentos disponíveis no Brasil pelo SUS com altas taxas de cura. E as estratégias de diagnóstico, inclusão dos pacientes em serviços de referência e a simplificação do tratamento são fundamentais para atingir as metas de eliminação do vírus C. Tá. Muito obrigada. Bom, tá em discussão. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria ver com você, para hepatite C não tem vacina, tem para A, B e... Exatamente. Não há vacina. Ainda não há vacina, não há perspectiva de vacina tão breve. Então é o que tem que fazer, um diagnóstico precoce e tratar. Sim, o tratamento é eficiente. Que essa que é a e qual é a recomendação para profissional de saúde que é exposto, né? Profissional de saúde é um... Então, eu acho que é muito importante aqui lembrar, enfatizar, quem deve ser testado? Né? Virtualmente, é todo mundo falando. Mas existem as populações prioritárias. Sem dúvida, profissional da saúde é um profissional prioritário. Acho que isso todos nós aqui, espero que quem está aqui no meio, né, são os profissionais que trabalham aqui no hospital, espero que todos tenham já sido testados pelo menos uma vez na vida. Mas deve-se lembrar... Mas aí é cada quanto tempo? Porque todo mundo aqui, acho que alguma vez já fez mesmo teste para hepatite. A recomendação, né, é que, para quem tem mais de 40 anos, pelo menos uma vez na vida. Para quem tem menos, não entra como população prioritária, a menos que seja profissional da saúde. Se for profissional da saúde, deve testar uma vez, e depois, se houver suspeita de contato. Nos check-ups rotineiros, essa recomendação não entra, porque ela muda o custo. Acho que ela não está bem estabelecida. O Ministério da Saúde prevê, no seu protocolo, que pessoas sexualmente ativas, né, e que adquiram DSTs com alguma frequência devam ser testadas anualmente. Né. Pessoalmente, eu acho que, havendo acesso, que nós, profissionais da saúde, devemos testar anualmente também, porque estamos continuamente expostos. Então, lembrar, em particular, fora os pacientes, fora os profissionais da área da saúde, as pessoas, outros profissionais que também têm contato com secreção biológica, como, por exemplo, bombeiro, auxiliar de limpeza. Nós fizemos uma campanha aqui, uns anos atrás, com testagem rápida, e achamos em 2 funcionários da limpeza hospitalar, que não são lembrados como profissionais da saúde, por exemplo. Outras pessoas também que frequentam a hemodiálise, não só os pacientes que são submetidos à hemodiálise, mas todas as pessoas que frequentam o ambiente. Os contactantes próximos, familiares que lidam com curativo, né, as pessoas que convivem junto, às vezes trocam eventualmente objetos, né, porque pode ter contato com secreções. Então, esses familiares também devem ser lembrados. Então, a testagem é também colocada como grupo prioritário, os diabéticos, porque manipulam seringas, insulina, que fazem exames com frequência, os portadores de doenças cardiovasculares, que são sujeitos a fazer ou já fizeram algum cateterismo, as pessoas que fazem procedimentos dentários mais invasivos, as pessoas que têm tatuagem, piercing, e fizeram diversos outros tratamentos, que hoje em dia tem muitos tratamentos, né, de injetar silicone, outras coisas que se fazem fora dos ambientes bem cuidados da área de ambientes hospitalares, com boa estrutura de desinfecção. Então, de maneira geral, eu acho que virtualmente todo mundo deveria ser testado. Né? Porque a gente tem um foco muito claro de profissional da saúde, de profissionais ligados a sexo, à promiscuidade sexual, mas isso até acho que coloca rótulos e talvez deixa desprotegido um grande número de pessoas que também se expõem a risco. Né? Acho que é isso que eu queria colocar. Aí, quando faz o teste para hepatite C, tem que fazer também para hepatite A e B? Da hepatite A e B, isso é mais polêmico. No Brasil, a hepatite A ela não é testada, assim, porque assume-se que se adquire na infância e que, inclusive, a vacinação não é coberta para hepatite A. E é uma condição, embora aguda, benigna, autolimitada, de baixo risco. Em relação à hepatite B, sim, a prevalência também é alta, né? Mas para o vírus B também existe a vacina. Então, todas as pessoas que nasceram nos últimos 20 anos, elas foram, teoricamente, vacinadas obrigatoriamente já na maternidade. Então, a proteção é maior, é mais ampla.
Mas, mesmo assim, para vírus, tanto quem adquire vírus B deve ser testado para o vírus C e vice-versa. As duas andam juntas, elas caminham paralelamente, sim. Então, mas quando você tem positivo para vírus B, você tem que tratar, você tem que vacinar, você tem que fazer o quê? Quando você tem, o paciente é portador do vírus B, você deve testar o vírus C, é isso? Não, também, mas... Sim. Estou falando, você faz junto um teste que faz vírus B também. Aí estou aproveitando que no assunto sim. só para... Exatamente. Aqui eu falei que eu estava dando muita ênfase ao vírus C, porque existe essa revolução recente no acesso ao tratamento. Mas o vírus B e o vírus C andam junto e o programa de combate é para os dois. Na verdade, ele não diferencia os dois, então, é para ambos. Mas o tratamento é com a mesma medicação, é isso? Não, não é com a mesma medicação, são diferentes. E não se sobrepõem, mas são possíveis. O vírus C é um tratamento agudo limitado. Na verdade, ele é limitado visando a cura. O vírus B não se visa a cura. Na verdade, ele se visa o controle, é um tratamento de longo prazo. Às vezes o paciente usa a vida toda mantendo a carga viral suprimida. Em vírus B, a gente não fala em cura, a gente fala em supressão viral. É muito incomum que o paciente faça a conversão do anti-HBS. E mesmo assim, a gente assume que o vírus B ficou de uma forma latente e controlada. Então, não se fala em cura do vírus B, mas em controle e tratamento continuado. Então, em relação ao transplante hepático, eu só queria aproveitar, se alguém não sabe, que aqui no hospital a gente tem um serviço de transplante funcionando e a gente faz vários transplantes, entre os quais transplante de fígado. E como a Marta falou, o transplante de fígado ele tem um resultado muito bom, porque ele é um transplante menos exigente, por incrível que pareça, né? Porque você pode só testar a ABO do doador e já serve. E ele tem menos rejeição do que os outros, é menos complicado, né? Nesse aspecto, eu queria enfatizar também que muitos pacientes que são transplantados por causa do vírus C, antes eles tinham essa questão de evoluir mal depois, porque o vírus C também ia tomar um novo fígado. Então, agora, esse tratamento ele é amplamente distribuído também para os pacientes que foram transplantados, a chance de cura deles também é muito grande. Então, o acesso, de fato, a indicação é para todos, para todo mundo. Certo. Então, vale muito a pena. Eu acho que... Alguma pergunta a mais? Pois não? Não, eu queria ressaltar. Só queria ressaltar uma coisa, porque eu vi que aqui tem muitos profissionais de saúde de diferentes físio, enfermeira e tudo mais. Eu sou médica, faço parte de equipe de transplante de fígado. Aí perguntou muito quando é que o profissional de saúde tem que fazer o exame, né? Eu, pessoalmente, eu queria dar até um testemunho para ficar um pouco alerta. Como eu trabalho com população de risco, eu fazia o exame sempre. Então, assim, porque eu vejo com paciente politransfundidos, como muitos de nós. E a gente sempre tem algum acidente, principalmente quem é cirurgião ou enfermeira mesmo que vai administrar medicação e tal. Então, tem que lembrar de abrir o acidente de trabalho. Se você teve algum acidente biológico, então, se você teve, mesmo que tenha feito o exame 4 meses antes ou 6 meses antes e era negativo, na hora que você tem um acidente de trabalho, você tem que abrir, porque aí vai colher o exame seu, o exame do paciente, você vai obedecer um protocolo que você vai colher até o período que faz soroconversão, porque na hora vai dar negativo, você vai ter que ficar colhendo. Tá? Eu, pessoalmente, tive acidente biológico, 20 anos trabalhando com paciente, acho que foi de mucosa, sangue que espirrou. Eu tinha 4 meses antes colhido, não abri acidente de trabalho, não foi aqui no 9 de julho. 2 meses depois fiquei amarelinha, tive uma hepatite aguda grave, era por vírus C, e infelizmente eu tive soroconversão espontânea, assim, negativou sozinho, não precisei tomar nada e tal. E tinha feito o exame 4 meses antes. Então a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então é importante, quando tiver um acidente biológico, entrar no protocolo de coleta para monitorização se você contaminou, ou por vírus B, ou por vírus C, ou por HIV, ou qualquer doença potencialmente contaminante. Eu dei sorte. Bem colocado, ainda bem que você deu sorte. Aqui no hospital tem um protocolo bem já estabelecido e sequencial, não tem
não tem nenhuma dificuldade, né? Caso alguém tenha. Mas é sempre bom lembrar, porque às vezes a pessoa acha que é desimportante. Aí, é burocrático, né? Isso é bobagem, ficar preenchendo papel, não sei o quê, aquela história, né? Então, é realmente bem lembrado que havendo algum tipo de acidente de contaminação de qualquer material biológico, não só sangue, tem que ser notificado e seguir o protocolo que foi comentado de fazer os exames, de acompanhamento do paciente e da pessoa. E outra coisa importante também, que lembrar que quem tem um anti-HCV e já foi curado, ele está igualmente sujeito a adquirir uma nova infecção também, que nesse caso o anti-HCV ele não é protetor. Então o fato de ter tido também não isenta. Não cria imunidade. Você ter tido... Ele não te confere imunidade, você tem que ser igualmente cuidadosa e igualmente triadora. Você tem que tratar novamente. Exatamente. Mais algum comentário, pergunta? Senão, nós vamos só falar da reunião da semana que vem. É o papel da enfermagem. Desculpa, então vai. Temos tempo. Não, mas é mais uma... Eu vi que você mostrou ali a pirâmide, né, de incidência de hepatite C. E a gente sabe que, na verdade, a transmissão é conhecida uma parte, outra parte não. Vocês acreditam, não sei, existe algum estudo, alguma coisa demonstrando por que existiu essa epidemia ali naquela faixa etária acima de 50 anos? Sim, dos 40 anos de idade, na verdade. Mas exatamente, o vírus C, ele foi descrito em laboratório em 1989. Antes disso, ele era chamado de infecção não A, não B. A testagem de rotina entrou para o laboratório dos hospitalários em 1992. Então, as pessoas que estavam vivas, que viviam antes disso, receberam muita transfusão de sangue, usaram bastante... Então, existem grupos que são clássicos, né? Os jogadores de futebol que injetavam de rotina para melhorar o desempenho nos anos 60, 70. Gluconergan. Então, praticamente são times inteiros, né, de aposentados hoje infectados. Nós vemos com frequência muitas mulheres que iam fazer alguma curetagem. Eu mesma era estudante de medicina, nesse final dos anos 80 e 90, e todo o procedimento ginecológico, por exemplo, que é com a curetagem, que a mulher tinha muita menstruação, que tinha um aborto, realmente a transfusão sanguínea era tida como um tratamento que melhorava a evolução do pós-operatório, a correção da anemia, né, como a anemia como sendo um problema maior. Então, transfundiu-se muito amplamente. Acho que com o vírus C, também o conceito de descartável, acho que mesmo também quem viveu nos anos 80, com os anos 90, ainda não usava seringa de vidro, né? Ia para a farmácia, era uma opção. Você quer tomar a injeção, a benzetacil, na seringa descartável ou a de vidro? A descartável é mais cara, o plástico, né? Então, todas as pessoas que viveram antes, nos anos 70, 80, antes ainda, viveram sob outro conceito de infecção, né? A esterilização era ferver na água a agulha, né? E reutilizar essa mesma agulha para a cidade inteira. Então, tem cidades inteiras em que o único farmacêutico é responsável por muitos casos de vírus C de adultos hoje com mais de 40 anos de idade. Já os nascidos após os anos 80, após os anos 90, eles vêm com outro conceito, né, que o descartável é obrigatório, que todo dentista manipula os equipamentos, que tem autoclave, né? Autoclave e manicure também hoje é uma regra já. Mas isso é muito recente, se formos falar. Então, é essa geração que foi mais exposta, e por isso essa é a geração acima de 40 anos de idade que está indicada todos a serem testados para a cirurgia da hepatite C.